Olá pessoal, estou novamente gravando um vídeo aqui para nossa aula de cálculo avançado, né, com variáveis complexas. O que eu estava percebendo aqui é que quando a gente grava, eu sei que a gente tem a interação ao vivo e tal, mas quando a gente grava tem alguns problemas a menos que pelo menos eu enfrentei. Eu filmei semana passada todinha, então tentei fazer alguns ajustes em algumas disciplinas, outras não foi tanto com ajuste, mas é, pessoalmente eu achei que foi melhor do que tentar fazer as aulas ao vivo, certo? É, quando, por exemplo, o áudio fica cortando durante a aula, atrapalha o meu pensamento. Aí eu estou tentando explicar um negócio, aí o pensamento é cortado no meio, e aí eu tenho que voltar, só que aí, enfim, tem uma quebra nesse meu pensamento e fica estranho eu ter que continuar ou parar quando teoricamente todo mundo deveria ter escutado aquele áudio. Quando eu tentava compartilhar a tela, aí direto, principalmente quando chega ali mais ou menos 8 horas, 8 e meia, o, a internet começa a cair e aí tem vários problemas associados à internet. Eu não estava conseguindo compartilhar a tela. E eu tenho um agravante aqui porque minha esposa tá também fazendo transmissão ao vivo, porque ela dá aula também na UNP. E aí quando ela faz a transmissão, eu não consigo fazer a transmissão ao mesmo tempo. Aí os dois caem, a gente não consegue fazer mais nada. Então tem também esse problema. E também tem um terceiro outro problema, que é a atenção à minha filha. Como vocês sabem que nessa quarentena não tem, por exemplo, eu poderia pedir para meus avós, ou meus avós, minha mãe que está aqui, ou a mãe da minha esposa para cuidar dela, mas aí minha mãe é grupo de risco, por exemplo. Aí eu não vou colocar em contato e ela também não vai sair de casa, eu também não vou para lá. E lá na casa da minha mãe tem minha avó, minhas tias, todo mundo é grupo de risco. Então, para ajudar também na divisão da atenção, eu gravo no momento que minha esposa pode dar atenção para ela e eu tento dividir um pouco a atenção na hora que estou tirando dúvida de vocês, na hora no chat e tudo mais, fazer esse meio de campo, né? Me dividir com minha esposa para cuidar da menina. E é bem um desafio, né? Porque menino dá trabalho, isso é bom, mas dá trabalho. E então, eu peguei a aula de transformado de Laplace, né? Vindo aqui para a aula de hoje, a gente falou aqui de transformado de Laplace, falando do histórico, né? Do porquê que a gente usa transformado de Laplace. A gente usa muito transformado de Laplace para várias aplicações. E eu dividi aqui a aula em duas partes, uma para a gente falar sobre condição de existência, né, resolução de algumas equações básicas, e na sequência falar sobre a transformada, a propriedade, algumas propriedades que tem na transformada de Laplace, que a gente costuma usar em paralelo à tabela da transformada. Então a gente tem a tabela comum, que são a transformada de funções comuns, e a gente tem as propriedades, que normalmente é uma outra tabela para ajudar a gente a fazer a, digamos, a translação, né, de como usar essa tabela em certos casos especiais. Aí no final da aula eu vou botar alguns exercícios aqui para a gente fazer. O objetivo não é que a gente domine tudo transformado em Laplace. Eu acho que já falaram que vocês já tiveram aula de transformado em Laplace. Meu objetivo maior é fazer com que a gente consiga usar a ferramenta computacional, certo? E depois estender na próxima aula para que a gente consiga usar diagrama de Bode
quer dizer, não é nem diagrama de Boolean, né? É a análise da transformada do domínio da frequência. Então a gente vai fazer uma análise de sistema de domínio da frequência e a transformada de Laplace ela é a porta para isso, né? Nosso objetivo também é fazer análise de sistemas dinâmicos. Então lá embaixo eu vou fazer alguns exercícios também para fazer isso e já deixar de uma forma que seja útil para a gente em controle e outras disciplinas que a gente usa, até no formato de filtro também. Enfim, então quando a gente vai aplicar esse operador, né, de transformada de Laplace, é como se a gente estivesse derivando, integrando. A gente tem uma operação, né? A gente transforma o nosso sistema que está no domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, as propriedades vão levar isso em consideração. Então, primeira propriedade que a gente pode aplicar na transformada de Laplace é a linearidade. O que é a linearidade? Linearidade é quando a gente pode aplicar o princípio da superposição. O princípio da superposição é uma prova de que algo é linear. Então aqui, tanto a transformada quanto a transformada inversa, que a gente ainda vai ver depois, elas são lineares. Ou seja, se eu tiver aqui uma função que eu esteja tentando aplicar a transformada de Laplace e tiver uma constante multiplicando essa função, e aí eu tenho uma outra função aqui, e também se estiver multiplicada por uma constante, eu posso fazer a transformada de Laplace somente da função 1 e função 2 e botar as constantes para fora. Normalmente eu tento utilizar como exemplo algo que não é linear para ajudar a gente no processo, certo? Então pense que a gente tem agora um x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, o quadrado não é um operador linear. Aí, qual é a prova? Se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, né? Então, A1, x1, mais A2, x2. Aí eu tenho a operação quadrado, certo? No lugar de x aí eu substituir A1x1, A2x2. Isso aqui teria que dar, para ser um operador linear, a mesma coisa que A1 x1 ao quadrado mais A2 x2 ao quadrado. Porque aí eu aplico a transformada somente em f1 e f2, tá vendo? Então eu não posso fazer isso. Como eu não posso fazer isso, logo isso aqui não é um operador linear, ok? Ou seja, o que vai acontecer? Se eu tenho 1 mais 2, por exemplo, o U de T, mais 2 U de T, que são os degraus. Eu posso, e eu fizer a transformada de Laplace, isso aqui for o sinal inteiro, eu posso aplicar a transformada em U somente, posso aplicar a transformada somente em U, e o 2 vai para fora. Então ele é um operador linear, certo? Ou seja, se eu tenho alguma coisa multiplicando, a constante pode ser botada para fora, assim como é botada fora da integral, para fora da derivada, também pode botar para fora da transformada de Laplace. E se eu tenho uma soma, por exemplo, uma integral de uma soma, é igual a soma das integrais. A mesma coisa aqui. A Laplace da soma é a soma das Laplace. Então, é o operador linear aqui. Também posso fazer uma mudança de escala no tempo. Isso aqui por enquanto vai ser meio abstrato. A gente, quando chegar lá em processamento de sinais, vocês vão ter uma
uma visão mais completa do que essa propriedade, certo? Mas o que eu posso fazer é uma mudança na escala do tempo. Se eu fizer uma... Mudei o período de amostragem. Estava pegando o sistema lá no com o meu ESP, por exemplo, e eu estava querendo analisar a velocidade lá do carrinho do RFC. Aí eu estava coletando lá de 10 em 10 milissegundos. Se eu fiz uma mudança de escala no tempo, eu vou gerar o fator de escala aqui, né, o alfa. Quando eu estiver fazendo a transformada de Laplace, vai acontecer isso aqui, né, basicamente. Eu vou multiplicar, vou trocar todo o S por alfa vezes S, e depois vou multiplicar no final por alfa. Transformada da convolução. Eu não sei até que ponto o professor de vocês de transformada de Laplace mostrou convolução, né? Convolução é uma operação extremamente importante para a gente dentro de análise do domínio da frequência, certo? Porque quando eu pego assim, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado e esse ar-condicionado ele recebe informação de temperatura para poder ligar ou desligar. Então, eu tenho um sinal que passa por um sistema, é processado e você devolve esse sinal. Então, quando eu faço isso, eu não estou simplesmente somando os dois sinais ou subtraindo os dois sinais. Quer dizer, não é nem dois sinais, né? É um sinal e um sistema. O sistema ar-condicionado e o sinal de temperatura. Eu não estou fazendo nada senão uma convolução, que é a operação que a gente faz quando a gente processa um sinal. É basicamente, praticamente, é isso que a gente faz com os sistemas com equações diferenciais, né? Quando a gente transforma o domínio da frequência, a gente quer pegar essa convolução, essa operação de convolução, que é uma integral mais chatinha, né? A integral de 0 a infinito de f de t menos tal vezes f de 2 de t, que é essa equaçãozinha aqui, e transformando ela em uma multiplicação do domínio da frequência. Então, se eu pego um diagrama de blocos lá no Simulink, então bloco 1, P1, B2, vou abrir o Simulink aqui para mostrar para vocês. Então estou aqui no Simulink, né? Imagina que eu esteja querendo pegar aqui uma... Estranho, devia ser transfer. Estava digitando certo, mas tudo bem. Que é uma função transformada de Laplace aqui, né? E aqui duas funções de transferência aqui. Que aqui é como se fosse o ar-condicionado, por exemplo, né? Aí se eu chegar aqui, tem duas funções de transferência aqui, por exemplo. Aí eu vou e pego uma entrada aqui, degrau, step. É que eu tenho... Então, essa operação aqui que eu estou fazendo, o sinal está entrando aqui, e aqui está tendo o que a gente chama de convolução. Se for no domínio do tempo, é uma multiplicação de um... na verdade, estou processando o sinal aqui, né? Mas aqui,
nesse caso aqui que eu já tenho a função dos dois, é que eu também teria uma convolução, né? Na verdade que é 1 sobre S. Aí eu estou pegando 1 sobre S e multiplicando por 1 dividido por S mais 1. Então, se for fazer no domínio do tempo, eu estaria fazendo a convolução. Ou seja, tentando resolver aquela integral. E aí, como ele está no domínio da frequência, eu só pego 1 sobre S, que é transformada de Laplace de 1, né, do degrau, vezes isso aqui, vai ser o resultado da função final. E aí é só mandar simular. É uma propriedade que vai facilitar muito a vida da gente. Não que a gente precise dominar ou fazer em todos os casos a convolução, certo? O importante aqui, o mais importante é que vocês entendam que trazer para o domínio da frequência vai facilitar os nossos cálculos. Isso aqui é o que a gente chama de atraso-transporte, certo? Então lá na frente, quando vocês estiverem pagando controle, por exemplo, eu vou ter um deslocamento temporal, certo? Eu vou, digamos assim, eu quero representar, por exemplo, eu liguei a torneira e está caindo água do chuveiro. Isso é um evento que acontece na vida de todo mundo, né? E aí, não imediatamente, quando eu faço a ação, né, de controle, nesse caso, de girar a torneira, o meu sistema ele responde, né? Ele demora um tempo. Então, essa constante real aqui, né, que faz a translação do domínio do tempo, é, na verdade, o que a gente chama de atraso-transporte dentro da teoria de controle. É o tempo que o sistema demora para responder. Por que isso é importante ser levado em consideração lá, por exemplo? Se você parar para pensar assim, eu sou um computador, eu respondo muito rápido, o ser humano não responde tão rápido quanto o computador para aplicações específicas, e eu quero fazer o controle do chuveiro. Aí tem um tempo, né, que ele demora de atraso. O computador vai pensar, opa, eu fiz, aqui abri a torneira e eu não vi água caindo, então tenho que abrir mais a torneira. Ele abre mais a torneira, não, ainda não caiu água. Eu vou abrir mais a torneira. Aí ele abre a torneira, abre a torneira, abre a torneira, e aí ele quebra a manivela, né, o negócio que abre lá o chuveiro, porque ele não conseguiu esperar. Ele não levava em consideração o atraso de transporte. Ou seja, aquela ação que ele tomou naquele instante só iria fazer efeito depois de, sei lá, meio segundo. Mas como ele não levou isso em consideração, ele tende a responder a falta do estímulo da ação que ele está tentando colocar, né? Então, se eu tiver essa mudança no tempo, né, aqui no f de t, que é a translação do domínio do tempo, eu na verdade, seria um tempo que se passa no sistema aqui em relação a outro sistema, como o sinal de entrada foi feito no instante atual, mas a resposta só foi feita 10 segundos depois. Então esse, no domínio do tempo de eu estar analisando até conseguir ter a resposta do sensor até ele ser efetivado, assim é representado no domínio do tempo e assim é representado no domínio da frequência. Aí eu tenho o contrário, né, que é uma translação complexa. Então se eu tiver e elevado a t vezes qualquer coisa da minha função, eu posso fazer isso como deslocamento aqui, S menos A, onde tiver S na função de transferência, eu troco por S menos A. Eu tenho diferenciação real, ou seja, se eu vi
uma derivada no domínio do tempo, eu vou ter um S no domínio da frequência. Isso aqui vai ser importante para a gente aplicar lá no conceito de função de transferência. Depois eu vou explicar para vocês o que é uma função de transferência, o que são zeros e polos e como é que a gente faz para calcular esse... na verdade, apesar de ter se definido isso tudo, na transformada de Laplace a gente costuma, em controle pelo menos, assumir condições iniciais nulas, ou seja, isso aqui ser igual a zero. Então vai acabar que pegou a derivada, é só trocar por um S, certo? Na maioria dos casos. Aí se você aumentar aqui, né, tiver mais derivadas, assumir condições iniciais nulas vai ajudar bastante, né, porque essa parte aqui vai ficar zero. E aí só vai ficar o grau da derivada, né, vai virar o n da transformada de Laplace. Ou seja, quanto mais eu tiver derivadas, maior vai ser o grau do S. Ou seja, se eu tiver uma função, por exemplo, S ao quadrado mais 2S mais 1, então eu tenho duas derivadas naquela função que está representada no domínio da frequência. Também tem a questão da integral. Lembrando, né, eu estou explicando essa simplificação porque é mais utilizada na engenharia, certo? Não quer dizer que a gente não possa necessitar disso em outro contexto. Mas como eu estou falando num contexto específico da engenharia, normalmente a gente assume condições iniciais nulas. Então, para esses casos, se eu tiver uma integral, aqui no domínio da frequência eu vou ter 1 sobre S, que vai multiplicar aquela função. Então, a derivada é só multiplicar por S e a integral é só multiplicar por 1 sobre S. Aí eu tenho aqui algo importante, também um teorema importante, que é o teorema do valor final, o que representa no domínio da frequência e no domínio do tempo. É muito utilizado para análise de sistema de controle, né? Eu quero saber, por exemplo, se o meu prédio vai ficar em pé. É o que eu faço? Eu analiso o tempo tendendo a infinito, né? Se no tempo igual a infinito o meu prédio continua em pé, porque ele vai ficar em pé. No caso, quando a gente passa isso para o domínio da frequência, a gente faz isso aqui, né? Ou seja, no lugar de calcular o limite de f de t com t tendendo a infinito, eu calculo o limite de s f de s com s tendendo a zero. Então eu pegar o polinômio, basicamente vai virar um polinômio, e substituo no lugar de s o número zero. Simples assim. Então, para resumir aqui as nossas propriedades, eu tenho a translação no tempo, né, que é o primeiro caso aqui. Eu tenho a translação no domínio do S. Eu tenho o teorema do valor final, teorema do valor inicial. Uma é infinito, outra é zero, né? Então aqui quando t for zero, o outro for infinito, o S vai ser zero. Quando t for zero, o S vai ser infinito, né? E a propriedade de convolução. Então, se vocês quiserem ver a tabela, né, vocês podem acessar esse link aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a transformada utilizando o MATLAB para a gente facilitar um pouco a nossa vida, né? A gente pode usar a tabela, sim, está lá em cima, mas a gente também pode usar a nossa ferramenta computacional para fazer esses cálculos. Ok? Então eu vou fazer uma aqui, depois vocês tentam fazer aí para os outros, certo? Então aqui eu defino sims s, na verdade t, aí ele vai criar uma variável simbólica t, e aí eu faço Laplace de 1 mais 2 vezes t mais seno de 5 vezes t. Aí se eu quiser mostrar ele bonitinho, né?
pretty. Aí ele mostra aí. Então vai dar S sobre 2 mais 1 duas vezes, né? Isso aí. Ou seja, 2S mais 2 dividido por S ao quadrado, mais 5 dividido por S ao quadrado mais 25. Isso aqui acontece, é a mesma coisa, por exemplo, de fazer isso aqui. Ó. Que é uma propriedade que a gente viu lá. Então, se eu fizer a soma das transformadas de Laplace, vou ter uma mais. Acho que eu não posso fazer a Laplace de 1. Então vou botar mais. Ou seja, isso aqui deu a mesma coisa que isso aqui, né? O que faz sentido porque a propriedade eu posso botar, se eu tenho uma soma, eu posso separar os indivíduos ali. Ele reclamou lá porque no MATLAB precisa ter t, né? Precisa ter uma variável simbólica. Não sei se eu fizesse assim, mais 0t. Tem a gambiarra também. Né? Aí o simplify simplifica a função só para ver se. Eu teria que aplicar aqui as operações para ele dar a mesma coisa, mas de qualquer maneira tem que ser a mesma coisa, né? Então vocês podem tentar aplicar a mesma coisa para encontrar a transformada Laplace aqui de B, C e D, certo? Aí agora a segunda parte. Eu vou aplicar agora a transformada para encontrar a função de transferência. O que é uma função de transferência? Vamos aqui para... Uma função de transferência é basicamente colocar y sobre u depois que eu fiz a transformada de Laplace. Ou seja, eu vou chegar aqui e vou fazer o que está do lado da igualdade, a esquerda da igualdade é transformada de Laplace, depois o que está do outro lado da igualdade. Né? Então, se eu fizer a transformada de Laplace aqui, usando lá a propriedade da derivada, né? Essa aqui, e assumindo também, certo? Vou assumir, quando eu falo função de transferência, eu já estou obrigatoriamente assumindo condições iniciais nulas, ok? Então, eu vou fazer da B, certo? Então, na verdade, aqui eu tenho S igual a TF, que é a função de transferência, certo? S. Só para deixar claro que essa vai ser uma função de transferência. Aí eu vou ter aqui S ao quadrado vezes 1, que é o que está multiplicando o y. Aí eu vou ter aqui mais 4 vezes S, ou seja, 4, e a derivada aqui, mais 3. Tudo isso aqui, eu poderia até colocar aqui, só para explicar. Y de S. Né? Aqui tem Y de S. Aqui também tem Y de S. E aqui Y de S.
Às vezes vocês podem perceber que eu tenho y de s nos dois cantos, né? Tá, beleza. Aí, do outro lado eu vou ter 3 vezes s u de s. Por que eu não coloco y e u? Porque num sistema, quando eu faço uma aplicação mais prática aqui, tanto o y quanto o u são sinais, né? Eu tenho o sinal de entrada, que eu não sei qual é, porque isso vai depender da temperatura hoje, vai depender de outras coisas, então eu deixo isso como uma variável de entrada, e aí isso vai ser processado por essa equação diferencial, e ele vai entregar uma saída, né? Então eu já coloco isso na forma de y sobre u, certo? Que é essa forma aqui. Aí eu pego, y vai ficar do lado esquerdo, né? Então eu pego aqui e u também. Então aqui vai y de s sobre u de s vai dar igual a 3s dividido por isso aqui. Então, se eu pegar só isso aqui, né, já vai dar minha função de transferência. Então, a forma final é basicamente fazer esse processo todo para obter a função de transferência. Né? Eu posso chamar isso aqui de GS, né, como está pedindo lá. Pronto. Então, tem a função GS lá da questão B. Então, eu gostaria que vocês tentassem aí fazer os outros exercícios. A professora não tem um MATLAB, não consigo usar. Então você pode usar, por exemplo, o Wolfram aqui, né? Esse aqui nem precisa fazer muita coisa, não tem derivada potencial quadrado, S, aqui não bota nada, e depois pega o Y, o U que está do outro lado passa aqui, e o polinômio que está aqui passa para o outro lado. Isso aqui dá para vocês fazerem fácil. Essa aqui, tenta usar o Wolfram, digita lá tudo, é bem parecido com o que eu digitei aqui no MATLAB, e obtém o resultado, e me conta aí nos comentários qual foi o resultado que teve. Beleza? Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Trago umas dúvidas. Em relação à prova, avaliações, semana que vem a gente tem nossa avaliação, com ou não quarentena, certo? E depois vocês me perguntam melhor sobre isso aí. Beleza?